Bem pessoal, bem-vindos a este vídeo de treinamento onde eu vou estar te ensinando como fazer para utilizar o GeraPro, o gerador de provas. Eu vou aproveitar para iniciar esse treinamento mostrando para vocês que nós temos um canal no YouTube e nesse canal, além deste vídeo que eu estou montando agora com vocês, existem outros vídeos, como por exemplo este que mostra como instalar e registrar a sua cópia no seu computador. No caso aqui, eu já tenho o GeraPro instalado, está aqui o link para o atalho para o executável. Eu vou iniciar. E neste exemplo, eu vou estar simulando o fato de que eu sou um professor de geografia com algumas questões que eu quero cadastrar no GeraPro e eu vou usar essas questões para fazer provas. Pois muito bem. Se eu trabalho em uma instituição de ensino, uma escola, por exemplo, eu devo efetuar, se eu ainda não fiz, o cadastro dessa instituição. É muito simples, eu venho aqui, inicio o cadastro de instituição de ensino e digito nova instituição de ensino. Digito o nome e salvo. Pronto. Vocês verão que nos cadastros básicos eu sempre vou ter essa cara na apresentação e eu vou ter, como neste caso aqui, listas. Eu tenho todas as instituições de ensino, eu posso ser um professor que trabalha em mais de uma escola. Além disso, eu tenho aqui a lista das instituições ativas e a lista das instituições inativas. Então, se eu quero alterar uma instituição, o nome de uma instituição, por qualquer razão, eu clico sobre ela. Se eu desistir de alterar, eu venho aqui, clico no cancelar. Se eu quiser excluir, eu clico sobre ela e clico no botão excluir. Não vou excluir. Eu vou alterar, na verdade, eu vou colocar o nome do exemplo em letra maiúscula e vou adicionar o logotipo. O logotipo servirá para você adicionar a logomarca da instituição e essa logomarca vai ser adicionada no cabeçalho da prova. Muito bem. Então eu vou localizar aqui uma pastinha onde eu já preparei algumas imagens. E vocês podem ver aqui que eu vou usar este arquivo aqui cujo nome é instituição exemplo. Ok, cadastrei. Não posso esquecer de salvar. Muito bem. Depois de instituição de ensino, o próximo cadastro que eu tenho que efetuar, se eu ainda não fiz, é o de disciplina. Como eu disse, eu sou um professor de geografia. Vocês reparem que a tela é muito semelhante à tela de cadastro de instituições de ensino. Eu salvei e já veio para cá, geografia. Sendo um professor de geografia, eu tenho que fazer avaliações para os meus alunos. Essas avaliações, elas podem ser, por exemplo, uma avaliação bimestral 1, bimestral 2, bimestral 3, bimestral 4, trimestral 1, trimestral 2, trimestral 3, exame final, segunda época. Eu vou colocar aqui uma nova avaliação cujo nome vai se chamar exame final. Além da avaliação, eu devo dizer aqui no GeraPro a que disciplina esta avaliação se conecta. Clico em salvar. Pronto. Está salva a minha avaliação. O próximo cadastro, que é um cadastro opcional, é o cadastro de turmas. O que é uma turma? Por exemplo, manhã 1. Pode ser o nome de turma. Manhã 2, tarde 3, noite 1 e assim por diante. Eu vou, só para exemplificar, eu vou criar uma turma chamada manhã 2. Salvei. Pois muito bem. Fizemos os 4 cadastros básicos: instituição de ensino, disciplinas, avaliações de turmas. Vamos começar agora a cadastrar as nossas questões. Para cadastrar questões, eu primeiro tenho que selecionar a disciplina
e selecionar a avaliação. No caso, como só há uma avaliação, ele já puxa para nós a única avaliação que está cadastrada. Daí, quando eu faço isso, habilita-se o botão adicionar nova questão e aí eu vou executar o cadastro. Eu cliquei no botão, abre-se a tela de cadastro. Neste caso aqui, eu vou estar mostrando apenas questões de múltipla escolha. Então vamos lá. Vejam aqui o enunciado da questão. Então o enunciado eu posso vir aqui e eu começo a digitar. Por exemplo, qual é o nome do nosso país e em que continente fica? Isso é um exemplo de questão. Só que para agilizar esta videoaula, este vídeo treinamento, eu já tenho as questões prontas aqui de onde eu vou procurar, de onde eu vou copiar e colar. Considere, olha, essa aqui é uma questão. Eu vou copiar o texto dessa questão. Essa é outra prova. Então vamos lá, eu copiei, Ctrl C, Ctrl V. Considere as isomorfoses ao lado, ou seja, essa é uma questão que tem imagem. Então eu quero adicionar uma imagem a essa questão. O que eu tenho que fazer? Basta clicar aqui no botão de cima. Clique aqui para acrescentar ou trocar uma imagem. Eu venho aqui, eu vou procurar a questão, a imagem referente a essa questão. É esta aqui. Perfeito. Vou então dizer qual é a alternativa correta. Digamos que seja esta aqui. Da mesma forma que está dito aqui em cima, para eu não enumerar as questões, porque o GeraPro vai fazer isso para mim, não é necessário colocar uma letra ou um número antes da alternativa correta. O GeraPro faz isso para mim na hora de gerar as provas. No caso de questões de múltipla escolha, eu tenho que adicionar a alternativa correta e adicionar as alternativas que não são corretas. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Digamos que essas quatro aqui, eu vou apagar o que eu já usei. Então digamos que essas quatro aqui sejam as incorretas. Para adicionar uma resposta não correta, basta clicar aqui neste botão, salvar. Eu vou adicionar outra, então eu vou dar yes aqui. Salvar, vou adicionar outra. Vamos dizer que eu adicione por engano uma resposta qualquer. É uma resposta indesejada. Poxa, essa resposta está errada. Eu vou fazer o que? Eu quero excluir esta. Eu venho aqui, dou um duplo clique e clico no botão excluir. Pronto. Agora, como é que ficou a imagem? Como é que ficou a questão? Antes de eu visualizar, eu preciso indicar o nível de dificuldade, que são 3 no GeraPro: fácil, intermediário e difícil. Eu vou dizer que esta questão é fácil. Quero visualizar. Vejam, este é o jeitão da questão quando ela fizer parte da prova. Ok? Tem o enunciado deste lado, a imagem sempre ao lado do enunciado e aqui a lista de alternativas.
Essa lista de alternativa está sendo demonstrada aqui na mesma sequência em que elas foram cadastradas. Só que de comentário, isso não vai acontecer nas provas. Essas alternativas elas vão estar em ordens aleatórias, mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou fechar aqui e vou salvar essa questão. Aqui ele está perguntando se eu quero adicionar uma outra questão, uma outra pergunta. Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer de novo que ela é de múltipla escolha. Vou adicionar esse texto. Vou indicar a alternativa que eu sei que é correta, no caso. E agora eu vou estar adicionando as que estão incorretas. Então, pessoal, eu vou dar uma acelerada aqui. Essa aqui eu vou dizer que é intermediária, o nível de dificuldade dela. Vou adicionar a imagem e vou visualizar para vocês. Muito bom. Vou adicionar mais uma. Vou salvar esta e vou salvar mais duas questões rapidamente aqui. Vou dizer que essa é difícil, ela é de múltipla escolha. Vou escolher uma como sendo a alternativa correta e vou adicionar as incorretas. É um processo que dá um certo trabalho quando você faz a primeira vez, mas depois que você cadastrou a questão, você vai poder usá-la quantas vezes você quiser em outras provas. Vamos visualizar a questão. Bem legal. Mais uma questão e a última. É uma questão de múltipla escolha. Vou escolher aquela que vai ser, na minha opinião, a resposta correta. E agora, novamente, as incorretas. Opa,
dificuldade, eu vou dizer que é intermediária. Tá aqui. Muito bom. Pois muito bem, eu salvei. Não quero acrescentar outra pergunta. Fecho aqui. Veja que aí ele faz um resumo para mim. Eu tenho para a disciplina de Geografia, avaliação e exame final, eu tenho 4 questões de dificuldade fácil, intermediário, difícil e intermediária. Todas estão ativas. Muito bem. Vamos gerar provas então. Já fizemos todos os cadastros. Vamos gerar as provas. Clico aqui no menu, gerador de provas. Escolho a disciplina, exame final. Eu posso ou não indicar a turma. No caso eu não vou indicar. E aí eu vou fazer o que? Vou gerar provas. Quando eu clico no botão gerar mais provas, ele disponibiliza para mim as questões relacionadas à geografia e exame final. O que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar as questões, ou seja, se eu quero fazer uma prova com 4 questões, eu seleciono as 4 que eu tenho disponível, mas eu posso selecionar apenas 3. Você pode ter aqui 50 questões, das quais você vai desejar usar apenas 10, por exemplo. Você pode vir aqui e fixar uma pergunta, uma questão no topo da prova. Veja, essa pergunta aqui, agora ela vai constar em todas as provas e vai ser sempre a primeira. Eu posso fazer isso também com esta última aqui. Esta vai ser a segunda. Esta vai ser a primeira, esta vai ser a segunda. Eu posso desfixar. Reparem aqui do lado direito que à medida que eu vou selecionando as questões, ele vai fazendo um resumo para mim. Ele me mostra quantas questões eu selecionei, os tipos e o nível de dificuldade. Aqui ele mostra para mim o número mínimo e máximo de questões por prova, ou seja, eu posso gerar provas com 4 questões, com 3 questões, com 2 questões ou apenas com uma questão. Ou seja, ele vai fazer uma combinação de acordo com o número de questões que eu quero. Eu não sou muito bom de matemática, mas eu sei que com 4 questões eu consigo fazer 24 provas diferentes. Como assim? É uma combinação, aliás, fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá um total de 24 provas. Então eu posso vir aqui e gerar 24 provas. E se eu colocar um número maior e clicar aqui em gerar provas, ele avisa dizendo que o número de questões selecionadas não é suficiente. Então vamos lá, eu sei que são 24, então eu vou gerar 24. Antes de gerar, reparem aqui também que conforme eu vou clicando na questão, aqui ele vai me mostrando o tipo da questão e o nível da dificuldade. E se eu quiser, eu clico na questão e clicando neste botão aqui, ele me mostra a questão novamente, como no cadastro, só que aqui eu não consigo fazer nenhuma alteração, eu só visualizo. Pois muito bem, eu vou gerar as provas então. Ele terminou de gerar, ele avisa quando ele termina. Ou seja, o que é o trabalho de gerar? Baseado nessas questões que eu escolhi, ele fez uma combinação com essas questões e gerou, no caso, 24 provas para mim diferentes, conforme eu tinha dito em um outro vídeo onde eu falo do GeraPro. Ele gerou diferentes versões da mesma prova. Por que é a mesma prova? Porque elas têm todas as mesmas questões, ordenadas e colocadas
colocadas em ordens diferentes. Qual que é o próximo passo? Reparem que, quando eu sair, ele atualizou essa grade para mim. E agora eu posso fazer a geração das provas. Eu dou um duplo clique, conforme está dito aqui em cima, né? E aqui o que eu tenho à minha disposição? Bom, eu tenho a escolha da instituição de ensino. Aqui ele está me dizendo que a avaliação e a disciplinação estão aqui. Aqui eu posso colocar o nome do professor. Eu vou colocar Carlos Alberto, sendo que isso eu só preciso fazer uma vez. O sistema guarda o nome do professor. Eu vou dizer que o valor dessa prova é 4, tá? E vejam aqui abaixo, adicionar a linha ciência do responsável. Bom, eu sou um professor de geografia, dou aula do 6º ano até o 3º colegial, então, muito provavelmente eu quero que os pais dos alunos deem ciência do resultado da nota. Eu tenho aqui uma caixinha para adicionar orientações gerais, ou seja, se eu quisesse adicionar instruções à prova, como por exemplo, a prova deve ser respondida com caneta preta ou azul. Ou seja, são instruções que eu devo adicionar que vão fazer parte do cabeçalho de todas as provas. Aqui eu tenho dois tipos de saída, dois tipos de arquivos que eu posso gerar. Eu posso gerar no formato HTML e eu posso gerar no formato do Word. Aqui eu tenho embaixo a possibilidade de escolher dois tipos de arquivos para as minhas provas, ou HTML ou doc, ou seja, arquivos do Word. Uma outra coisa interessante é que eu posso, antes de gerar as provas, eu posso pré-visualizar o resultado. Por exemplo, eu vou selecionar o Word, doc, né? Eu vou visualizar o resultado de uma das provas. O que ele está fazendo? Ele está gerando uma prova para visualizar o resultado. Clico em abrir. Muito bom. Está aqui uma prova no Word, prontinha para ser impressa. Vejam que aqui estão todas as questões, certo? Distribuídas. Talvez você vai precisar fazer um ajuste no layout, tá? Prontinho para ser impresso. Ó, aqui nós temos o cabeçalho com o nome da disciplina, professor, as instruções, um campo de ciência do responsável, um campo aqui para matrícula do aluno, o valor da prova, a nota, a data da prova. Muito bem, gostei do resultado. Eu vou gerar as provas então. Antes de gerar as provas, é preciso lembrar do seguinte: eu tenho um total de 24 provas que eu posso gerar. Eu não preciso imprimir ou gerar as 24. No caso, eu vou fazer isto. Mas, por exemplo, eu posso gerar apenas 12. Eu tenho as 12 primeiras, as 12 provas contando a partir da segunda, as 12 provas contando a partir da terceira e assim por diante. Ou as 12 provas a partir da 13ª. Se eu quero 12 provas começando da 13ª, eu tenho a prova número 13, 14, 15 até chegar na 24. Você tem as provas geradas aqui, porém não precisa necessariamente gerar todas elas. Só que nesse exemplo eu vou gerar todas. Então o que eu faço? Selecionei 24 provas, ou seja, o número total, eu vou clicar aqui no botão gerar. Veja que ele está gerando as 24 provas. Demora um pouquinho. 18, 20, 21, está acabando.
só, quando ele termina, ele avisa que ele gerou as provas em uma determinada pasta e basta eu clicar OK para que ele mostre para mim a pasta contendo as provas. Perfeito. Ele está fazendo exatamente isso. Então repare no seguinte. Ele gerou 24. Ele gerou 24 provas e gerou 24 gabaritos. Exame final não informado, que é a turma. 4 questões, gabarito da prova 1. E aqui está a prova 1 do Word. Nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar na prova 1, vamos abrir a prova 1 e vamos abrir o gabarito da prova 1. Perfeito. Diz que a questão 1 tem alternativa certa B. Interessante. Vamos abrir outra prova. Vamos abrir a prova 10. E aqui está um dos charmes do GeraPro. Reparem, as provas têm as mesmas questões, mas a questão 1 da prova 10 não é a questão 1 da prova 1. Outro detalhe, vamos achar a questão de anamorfose na prova 10. Ela é a questão número 2. Reparem que a sequência, a ordem das questões, a ordem das alternativas, ela não é igual. Aqui a primeira alternativa é familiar e de subsistência. Aqui é na outra prova é itinerante e patronal. Ou seja, dentro daquela ideia de inibir a cola, ou se não puder inibir, de dificultar a cola. As questões estão em ordens diferentes e para múltipla escolha eu tenho alternativas diferentes. Vamos avaliar esta outra questão aqui do mapa mundial. Vocês podem ver que a sequência 4, 3, 2, 1, 5. 3, 2, 4, 5, 1. Diferentes. Eu cliquei na prova 10. Vamos procurar o gabarito da questão 10, da prova 10. Está aqui. Diferente do gabarito da prova 1. Bom, pessoal, neste vídeo de treinamento, então, eu mostrei como você cadastra a instituição de ensino, a disciplina que você dá aula, cadastrar as turmas, as avaliações e como gerar provas com imagens. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.